Yoon Jin é a diretora atual da trupe de ópera Yuan, e também é uma figura conhecida no Porto de Liyue. Com uma voz doce e trajes estilosos, ela é conhecida pelas suas performances dinâmicas onde vastos sentimentos estão contidos. Seja uma filha da família ilustre ou uma heroíca poderosa e honrada, ela pode lidar com tudo. O que é mais precioso nela são seus conhecimentos como roteirista. Além de A Divina Donzela da Devastação, o trupe de ópera Yuan tem lançado várias novas óperas, sendo todas elas fruto da Yoon Jin. Porém, para a surpresa das pessoas, Yoon Jin, sempre com uma postura elegante, tem um hobby fora dos conhecimentos das pessoas: ouvir rock and-roll. Se você encontrar em um show de rock and-roll no Porto de Liyue, não diga isso a ninguém, pois senão, ela irá levar um bom sermão. A casa de Chaeyu tem sido um lugar de passatempo popular para o povo de Liyue. Seu negócio próspera em duas coisas: a perspicácia comercial de seu chefe Fan e de convidar um mestre de chá de alto nível que conta a melhor de todas as histórias. Além disso, há também a atuação da aclamada trupe de ópera Yuan. Sua diretora e alma, uma famosa cantora de ópera chamada Yoon Jin, sobe ao palco da casa de chá de vez em quando. Enquanto se pode sempre colocar as mãos em deliciosas iguarias ou boas narrativas desde que se saiba onde procurar, o desempenho de Yoon Jin não apenas espera por você lá. Como resultado, você sempre pode encontrar fãs de Yoon Jin tentando sua sorte na casa de Chaeyu. Enquanto esperam, eles discutem as performances passadas de Yoon Jin e como se sentem em relação a elas. Como tal, cada vez mais pessoas estão frequentando a casa de chá, sendo 9 em cada 10 delas fãs de Yoon Jin. Fan Eri não poderia estar mais satisfeito com isso. A ópera de Liyue é uma das artes tradicionais de Liyue transmitidas por gerações. A ópera de Liyue desfruta de uma longa história. Até esta data, ela passou por algumas mudanças em relação ao que foi originalmente criada para ser. O bom é que, hoje em dia, a ópera de Liyue mantém os vocais e melodias sofisticados de antigamente. Os artistas da ópera de Liyue geralmente se apresentam em trupes, e o mais aclamado deles é a trupe de ópera Yuan. Há gerações, a trupe é dirigida pela Casa Histórica de Yoon, e sua diretora atual é a figura de destaque no Porto de Liyue, Yoon Jin. Yoon Jin fez seu nome ainda jovem quando impressionou seu público com uma voz doce e fantasias animadas em sua apresentação de estreia. Quanto mais ela se apresenta, mais aperfeiçoado é o seu estilo animado e dinâmico. Seja uma jovem delicada e digna ou uma heroína poderosa e honrada, ela pode desempenhar qualquer papel. O que é ainda mais raro é que esta jovem atriz é também uma dramaturga. Além de A Divina Donzela da Devastação, a trupe de ópera Yuan apresentou muitas outras peças novas nos últimos anos, todas elas escritas por Yoon Jin. Com sua soberba habilidade, não é de se admirar que fãs de ópera de longa data visitem frequentemente a casa de Chaeyu para perguntar sobre a agenda de apresentações de Yoon Jin quando seus ouvidos famintos exigem um bom canto de ópera. Yoon Jin nasceu em uma família de artistas de ópera de Liyue. A mãe de Yoon Jin era uma famosa cantora de ópera no Porto de Liyue, que assumiu o manto do avô de Yoon Jin. O pai de Yoon Jin é um dramaturgo. Tendo nascido em tal família, Yoon Jin foi exposta à ópera de Liyue desde muito jovem, quando muitas vezes se divertia imitando o canto de sua mãe. Um passatempo de infância, como muitos tendem a acreditar, parecia improvável que fosse se desenvolver para uma carreira de toda uma vida, mas Yoon Jin provou ser uma exceção. Seus pais ficaram tão felizes em ver a determinação de sua filha e ensinaram tudo o que sabiam sobre a ópera de Liyue. Como tal, Yoon Jin começou a aprender a ópera desde cedo. Entretanto, a ópera de Liyue é uma arte complexa que leva anos de aperfeiçoamento para ser dominada. Assim, mesmo para uma criança tão dotada como Yoon Jin, o que esperava era o treinamento em suor e lágrimas. Enquanto as crianças comuns poderiam se esquivar da dor dos alongamentos e do tédio de memorizar as letras, a pequena Yoon Jin se manteve firme em tudo isso e se tornou bastante realizada. Quando ela terminou todos os temas na ópera de Liyue, os antigos artistas da trupe de ópera Yuan que a viram crescer só podiam exclamar: "Uma estrela da ópera em ascensão brilhará sobre o Porto de Liyue." Muitos artistas seniores da trupe de ópera Yuan se juntaram à trupe pela primeira vez quando o avô de Yoon Jin estava no comando.
Eles permanecem comprometidos desde que Yunjin assumiu o controle. Seu amor pela arte da ópera de Liyue é tão profundo, talvez até mesmo a um grau excessivo, que eles reprovam qualquer outra forma de apresentação musical, incluindo rock and roll. Yunjin, no entanto, pensa o contrário. Ela encontrou o rock and roll vibrando com vigor e até se tornou amiga da musicista de rock and roll Shinya. Os anciãos da trupe têm o prazer de seguir o exemplo de Yunjin durante os ensaios, mas quando se trata da vida diária, eles a tratam como sua netinha. Querida, escute-nos. Nada de comida apimentada, isso machuca sua voz. Carne tudo bem, mas abstenha-se de comer demais, ou você engordará um pouco. Se você realmente não conseguir se controlar, coma um pouco de camarão. Fique longe do rock and roll, ou coisa parecida. Tudo o que eles sabem fazer é gritar. Eles incomodam Yunjin ao assistir a performances de rock and roll por horas a fio. Diante da missão impossível de convencer a voz e a voz teimosos, Yunjin, para o bem-estar de seus ouvidos sensíveis, tem que ser criativa. Não é uma opção ir à performance de Shinya. Tudo bem. Mas é totalmente correto visitar a filha adotiva de Fanyi, Shinja, e discutir com ela a ópera de Liyue. Os anciãos não gostam da estrela do rock Shinya, mas apreciam a Shinja, a filha adotiva de Fanyi. Ouvi dizer que Shinja sabia cozinhar e fazer bordados. Ela deve ser uma garota educada e realizada. Yunjin pode ser capaz de aprender uma ou duas coisas andando com ela. Isto é primordial. Yunjin há muito tempo formou um plano sobre isto com Fanyi, então não se preocupe. Ninguém vai denunciá-la. Yunjin tem muitos nomes. Para alguns, ela é diretora Yun, e para outros, senhorita Yun. Eles chamam ela de diretora Yun por sua liderança da trupe de ópera Yun. Embora existam gerentes para ajudar no trabalho diário, Yunjin é quem toma as grandes decisões. Assim, ela ganhou o nome de diretora Yun das pessoas do meio empresarial. Quanto à senhorita Yun, essa é outra história. Quando o avô de Yunjin estava a cargo da trupe de ópera Yun, os fãs de longa data se dirigiam respeitosamente a ele como Sr. Yun. Depois que Yunjin assumiu o comando mais tarde, estes fãs também frequentaram suas apresentações. Houve uma vez depois de um show quando um fã impressionado brincou com os outros: a senhora Yun que temos agora canta muito bem também. Outros da multidão contra-argumentaram imediatamente, dizendo: como você pode se dirigir a uma jovem garota como senhora? Ao ouvir isto, Yunjin curvou seus lábios. Aqueles que nasceram cedo, aprendem cedo. Eles estão naturalmente melhor informados do que os outros. É bem correto que eles sejam chamados de senhores. Mas não é preciso ser velho para se ter conhecimento. Além disso, por que uma garota não pode ser inteligente? Você é rápido na mente e na fala, e assim está qualificado para ser chamado de senhor. Respondi à sua eminente pergunta, isso também me torna uma senhora. Seus comentários impressionaram os fãs presentes, que compartilharam esta história com muitos. No final, todos seguiram a tendência e começaram a chamá-la de Senhora Yun, quer a tivessem ou não conhecido pessoalmente. Muitas óperas Liyue tradicionais giram em torno do tema dos adepti do próprio Rex Lapis. Um excelente exemplo seria A Divina Donzela da Devastação. As pessoas estão cheias de fantasias maravilhosas sobre os adepti e gostariam de ver a representação de sua alegria e raiva no palco. Assim, as histórias que as retratam constituem a maior parte do repertório da ópera de Liyue. Quando Yunjin era jovem, ela achava estas histórias envolventes, mas tendo exaurido todas as lendas adeptal em sua carreira de intérprete, sua abordagem mudou gradualmente. Por que não experimentar com outros temas? Por exemplo, histórias sobre nós mesmos, talvez. Histórias que contam nossas alegrias e tristezas terrenas, canções que cantam os ódios e paixões da humanidade. Talvez estas histórias de meros mortais não sejam clássicos da ópera de Liyue, mas sempre haverá algumas pessoas que se lembrarão delas. Apaixonados nossos pensamentos permanecem, em fúria nossos corações ardem, e em obsessão nossas mentes se desviam. Estas emoções, boas ou más, levantam um véu que cobre nossos sentimentos e nossas almas.
Yunjin não é uma adeptus. Ela nunca poderá se colocar no lugar dos adepti, mas é dotada da mais precisa e sensível compreensão das emoções humanas. Então, deixe-me cantar sobre histórias humanas. Que meu pincel seja o pincel de todos os corações e minha voz a voz de todas as almas. Este é o desejo não contado que Yunjin tem mantido até agora apenas para si mesma. Seus ancestrais costumavam trabalhar como armeiros em vez de artistas de ópera. Mais tarde, alguém da família que estava cansado de forjar armas despertou o interesse pelas artes cênicas. Quando chegou a geração de Yunjin, poucos Dujins ainda praticavam a arte da forja. Muitas coisas forjadas, no entanto, foram repassadas. O pingente de cobre em forma de cadeado que Yunjin carrega consigo é um deles. Em sua infância, ela costumava dançar durante um dia inteiro sob o calor abrasador do sol. Às vezes, ela até desmaiava por causa do cansaço. O coração de seus pais doía por ela, mas eles sabiam bem que ela tinha que passar por tais coisas para estabelecer uma base sólida. Assim, em vez de detê-la, eles deram a Yunjin um cadeado na esperança de que ele mantivesse a sorte e a saúde dentro dela. Desde então, o cadeado nunca saiu do lado de Yunjin. Antes de cada apresentação, é uma rotina para Yunjin relembrar aqueles dias de treinamento agridoce, limpando o cadeado com muito cuidado. É como se ela estivesse acariciando o coração dedicado da pequena Yunjin que estava aprendendo ópera. Pouco depois da estreia de Yunjin, ela rapidamente se apoderou do palco através de dezenas de espetáculos com sua grande inteligência. Na época, sua aparição significava uma noite inteira de aplausos para uma apresentação. Entretanto, quanto mais ela se apresentava, mais ela se sentia perdida. Isso não era o que ela queria. Em cada ópera, o tom e o tempo invariavelmente subiam ou desciam para indicar raiva ou desânimo enfadonho. Com o passar do tempo, os rostos dos personagens se tornaram idênticos. Música, seguida de uma bela dança, e depois sua doce voz. A menina em A Divina Donzela da Devastação não parecia diferente da filha do pescador em Pérola de Coração. Embora a audiência não tivesse objeção, Yunjin não estava satisfeita. Tudo o que é preciso para contar uma história comovente é apenas cantar e dançar habilidosamente. O que respondeu à sua pergunta foi uma ópera chamada Caminhada na Neve. Era um monodrama sobre um extenuante passeio na neve. Foi um dia de neve quando Yunjin realizou a ópera pela primeira vez. Tendo se perdido na neve, a personagem se sentiu perdida e lamentou sua impotência. De alguma forma, a neve na história parecia cair na realidade. Yunjin, que também se encontrava perdida, sentiu-se como se ela se tornasse a personagem perdida. Era isso que ela procurava, a sensação de se deixar para trás e calçar os sapatos dos muitos personagens que ela interpretava. Respirar, viver, e sorrir como eles. Essa era a ópera que ela queria cantar, a história que ela queria contar, uma sobre emoções verdadeiras, um mundo construído sobre dezenas de milhares de indivíduos que vivem suas próprias vidas. Yunjin não se lembrava mais como ela voltou aos bastidores após a epifania. Tudo o que ela sabia era que quando finalmente teve tempo de tirar seu traje, ela encontrou uma visão em sua manga. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!